graça, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu vou pedir 1 minuto de oração por toda a igreja. Agora, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Sinta a presença, o amor de Deus neste lugar. Peça para o Senhor colocar o teu coração diante dele, para Ele te ajudar, porque é difícil. Nós chegamos um pouquinho mais cedo para buscar já o Senhor, e ainda há tempo. Busque o Senhor. Peça para Ele se revelar e manifestar poderosamente no coração de cada um de nós nesta noite. Pai, no nome de Jesus, aqui estamos, Senhor. A tua igreja, Senhor. Nos guarda debaixo de tuas asas, Senhor. Somos o teu corpo, Senhor, dependemos de ti. Fica conosco nesta noite, Senhor. Manifesta a tua glória e o teu poder no meio do teu povo, Senhor. Mais uma vez eu quero declarar, Senhor Deus, no mundo espiritual, que toda ação contrária e maligna está caindo por terra em nome de Jesus. Que a vontade do Senhor se cumpra sobre a vida desta igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A paz, igreja. Amém. Convido a todos a ficarem de pé. E convido os irmãos a abrirem em João 6. Vamos ler o versículo 2 e o versículo 26. Amém? A minha versão está um pouquinho diferente, mas detalhe. Então, João capítulo 6, versículo 2 diz: Uma grande multidão o seguia por toda a parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. E no versículo 26 diz: Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Antes de começar, eu esqueci de fazer uma pergunta que eu anotei aqui. E eu perguntei primeiramente para mim: em qual nível de relacionamento eu quero estar com o Senhor? E aqui nesse contexto de João 6, só para a gente se localizar um pouquinho, aqui fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. O Senhor tinha vindo do Mar da Galileia, ali ele operou esse milagre. Depois desse momento, ali os discípulos seguiram em direção a Cafarnaum. O Senhor em seguida os encontrou e foi para lá. E essa mesma multidão ali, de uma certa forma faminta, seguiu Jesus também. E nesses dois versículos que a gente se atentou, tanto 2 como 26, o que eu tiro desses dois pequenos trechos é sobre o relacionamento que essa multidão estava procurando ter com Jesus. E claramente aqui fala sobre um relacionamento de interesses, onde enquanto Deus ali operava milagres, benefícios, aquela multidão ali estava. E o segundo ponto, depois do versículo 26, ali quando aquela multidão encontra o Senhor Jesus novamente, eles começam ali a indagar Jesus, eles começam ali a questionar a pessoa de Jesus, começam a criticar a pessoa de Jesus, até mesmo a duvidar de que ali eles estavam falando com o Messias. E o que eu entendo é que o ensino da palavra, para essa multidão, ele era um ensino relativo. Então, onde a palavra de correção, de repreensão não fazia parte do plano ali de seguir a Jesus. E o que eu concluo desse relacionamento que aquela multidão ali procurava ter com Jesus era um relacionamento superficial e momentâneo. E o segundo livro que eu queria me atentar aqui é Marcos 3,14, mas não precisa abrir. Só para entender ali, o Senhor ele faz o chamamento aos 12, né, aos 12 discípulos. E ali eu entendo que o chamamento que o Senhor fazia aqueles 12 discípulos ali, ele era um chamamento de mudança de vida. E o segundo ponto que me faz pensar também a respeito da escolha daqueles 12 homens é que Deus ele não estava chamando aqueles 12 apenas para caminhar junto. Deus também ele estava chamando para um ensino da palavra. E o terceiro ponto a respeito desses 12 é que dentro dessa caminhada ali
Deus, ele não estava fazendo um convite só de andar junto, ou como até mesmo a multidão, é seguir a Jesus. Deus, ele estava falando ali sobre um chamamento a ter relacionamento com ele. Ter um direcionamento, correção e autoridade. E uma lição que fica aqui é que o discipulado de Deus, ele envolve exatamente isso, o compromisso com a palavra. A transformação de vida. E eu vou pegar uma referência de 3 também capítulos, mas não precisa abrir, se você quiser também ler na sua casa. Mas o relacionamento os 3 mais próximos que Jesus tinha, sendo Pedro, Tiago e João. Em Marcos 5,37, fala da ressurreição da filha de Jairo. Em Marcos 9,2, ele fala da transfiguração. E em Marcos 14,33, fala do Getsêmani. Entre esses 3 personagens e essas 3 situações, claramente a gente consegue ver uma semelhança de que esses 3 momentos e essas 3 referências ali, Pedro, Tiago e João, eles presenciaram momentos íntimos e decisivos com o Senhor. Eles compartilharam oração, eles compartilharam dor e eles compartilharam glória também. E eles tiveram a maior responsabilidade espiritual dentre os demais. E aqui eu concluo. E o que me fez refletir sobre essas 3 figuras. Quanto maior a intimidade, maior o nível de entrega, confiança e responsabilidade. E o que me volta a fazer a pergunta inicial: em qual nível de relacionamento eu quero estar com o Senhor? E quando eu fiz esse questionamento para mim mesma, eu não me perguntei sobre o ano de 2026. Eu perguntei sobre uma vida. Se a gente fosse olhar de uma forma detalhada a vida de cada um desses aqui, dos 12, por exemplo, claramente podemos ver que quando eles aceitaram o chamamento que o Senhor estava fazendo ali, eles aceitaram a vida que o Senhor nos deu. Então eles aceitaram o Senhor como Jesus e único Salvador, amém? Claramente é uma oração que nós já fizemos, nós já declaramos isso. Mas eles declararam com a vida deles, e claramente a gente consegue ver aqui, conforme a gente foi lendo e refletindo, o quanto a intimidade com o Senhor, ela não é importante apenas para eu estar bem, ou para eu passar um ano bem, ou para eu ter bênçãos sem medidas, e tudo aquilo que o Senhor nos promete, Ele confirma e Ele faz. Mas o Senhor chama, além de tudo, nós para um relacionamento, amém? Curve a cabeça, vamos orar. Comece no seu canto, no seu lugar, a glorificar ao Senhor. Pai, que nesse ano de 2026, Deus, não seja só um ano de virada, não seja um ano, Pai, de apenas pedidos, Pai. Que não seja um ano apenas, Deus, de conquistas e alegrias, e somente isso é o que vamos levar ao Senhor e compartilhar. Mas que venhamos, Pai, de fato, Pai, buscar um relacionamento, Pai, genuíno com o Senhor, Pai. Que o nosso coração, que os nossos olhos, Deus, eles estejam voltados, Pai, a tudo aquilo, Pai, que a Tua palavra diz, Deus. Não só aquilo que o Senhor tem a nos oferecer, Deus. Não só aquilo que o Senhor tem a nos dar, as Suas promessas, Pai, mas a pessoa do Senhor, Deus. Que venhamos, Deus, a cada dia mais e mais, Pai, procurar de fato ter um relacionamento com o Senhor, entendendo quem é o Senhor e não por aquilo que o Senhor pode ou não fazer, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda, Deus, a caminhar, Deus, com o Senhor, Pai. Que não venhamos a ser somente seguidores do Senhor, Deus, pelo Seu nome. Que venhamos, Pai, a ser seguidores, Pai, submissos, Pai, à Tua autoridade, Deus, aos Teus ensinamentos, Deus, em nome de Jesus, Deus. Amém.
Lá do início eu louvo o teu nome. Te exaltamos, Senhor, te entronizamos, Senhor, te glorificamos, Senhor, te adoramos, te amamos, Senhor. Como é bom poder cantar para o Senhor, estar na tua presença. Sim, porque o Senhor é bom. Nós bendiremos sempre o teu santo e maravilhoso nome, Deus. Jesus, o Senhor é tudo para nós. Aleluia. Adore ao Senhor, igreja. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glorificado e exaltado és. Aleluia. Bendito
louvor, Senhor, e a nossa adoração. Declaramos que o Senhor é bom. Bendirei. Suas mãos assim, ó. Pega suas mãos aos céus. Você está adorando o seu Deus, igreja. Ele merece, Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. O Senhor é bom. Aleluia. Recebe, Senhor, aí nos céus, onde é o seu trono.
Toda a honra, toda a glória, todo o louvor te damos, ó Cristo Jesus, o nosso Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Cremos, ó Papai, na tua ressurreição e sabemos que assim será conosco. Por isso estamos aqui fortalecendo a nossa fé na tua presença, na tua palavra, Deus maravilhoso. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Aplauda o Senhor, igreja, nesta noite. Ele merece, Ele é digno do nosso melhor, amém? Aleluia! Eu convido os irmãos a... Vindo? Então vamos ler do 7 ao 10. Malaquias 3, do 7 ao 10. Vamos ler. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrireis as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. E aqui, só para a gente se contextualizar, aqui o profeta Malaquias, ele estava falando do povo que tinha acabado de sair ali do exílio, mas que tinha se afastado espiritualmente do Senhor. E por consequência, os dízimos e ofertas, eles estavam sendo negligenciados, o que afetava ali diariamente o sustento do templo, os sacerdotes e a vida espiritual do povo. E aqui Deus, ele não estava apenas confrontando a falta ali de recursos, mas Deus também ali estava confrontando a quebra da aliança do povo com o Senhor. E nessa passagem a gente também consegue ver que o problema ele não era só financeiro, mas de relacionamento com o Senhor. Então aqui quando Deus ele diz, trazei todos os dízimos, ele estava chamando o povo de volta à fidelidade e confiança nele. E quando Deus ele afirma, fazei prova de mim, ele não estava desafiando, e sim fazendo um convite à restauração. Então eu entendo que aqui o dízimo, ele reflete a fidelidade ao Senhor, e não é uma negociação. Que a oferta, ela é um ato de gratidão e ela não é uma obrigação, ela não deve ser. E concluindo, eu entendo que as bênçãos do Senhor, ela é uma consequência da minha obediência a Deus, e não o motivo principal. Então, debaixo dessa palavra, eu convido os irmãos a trazerem os seus dízimos e ofertas. Amém? Deus, muito obrigado, Deus, por mais esse momento de dízimos e ofertas, Pai. Obrigado, Pai, pelo Senhor sempre prover, Pai, aquilo que é necessário a nós, Deus. Mas, Pai, que venhamos a entender que essa provisão, Pai, vem somente de Ti e dependemos totalmente de Ti. Que não venhamos a basear, Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai, naquilo que o Senhor pode nos oferecer, Deus. Pai, abençoe a cada um, Pai, que tem entendido isso, Deus. Abençoe a cada coração que tem enxergado, Deus, que os dízimos e ofertas, Deus, ele não parte de uma obrigação, mas sim, Pai, de cumprir com a Tua palavra, Pai, os Teus ensinamentos, Deus, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, Pai, eu também quero orar, Deus, pelo pregador da noite, Deus. Pai, sabemos, Pai, que o Cassiano, Pai, a quem estará trazendo a palavra, Pai, ele se separou, Deus. Ele buscou, Pai, da Tua palavra, Deus. Pai, que ele venha, Pai, trazer aquilo, Deus, que o Senhor, Pai, tenha a nos falar, Deus. Pai, que a cada palavra, Deus, a cada
momento desse culto, Deus. Que seja o Senhor, Pai, através das nossas bocas, Deus. Que não seja nós, Pai, que não seja o nosso coração, porque ele é enganoso, Deus. Pai, que tudo aquilo que venha a ser dito nesse momento, Deus, venha de encontro com a Tua palavra, Deus. E não aquilo, Pai, que talvez gostaríamos de escutar, Deus, mas sim aquilo que precisamos entender, Pai. Aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E sem delongas, já quero convidar as crianças com o professor ou a professora para a gente poder orar. Hoje vai ter atividade para as crianças. Amém. Glória a Deus. Já vou pedir para que os irmãos, se puderem, enquanto as crianças venham à frente, abram a palavra do Senhor no livro de Josué, no seu capítulo 22. Amém? Para mim é um grande desafio pregar a palavra do Senhor, porque eu sempre quero falar muita coisa, e sei que não deve ser dessa forma, né? O Espírito Santo tem me ajudado a compreender como deve ser, amém? Glória a Deus. Vamos fazer diferente hoje. Aqueles irmãos que estão aqui no corredor, na verdade toda a igreja, por favor, nós vamos fazer um corredorzinho aqui, com as mãos estendidas assim para nós, para a igreja abençoar as crianças. Uma vez eu vi essa dinâmica que eu achei muito lindo. E as crianças, à medida que elas vão passando no corredorzinho, a igreja vai abençoando, para que elas possam ir para a sala e serem ministradas pelo Espírito Santo, amém? A igreja pode se levantar, por favor, em nome de Jesus. Estenda suas mãos na direção do corredor e as crianças vão passando devagarzinho, devagarzinho. Isso, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, a tua igreja estende as mãos agora na vida dessas crianças, declarando a bênção do Senhor, declarando que a tua palavra, Senhor Deus, será ensinada para elas e que elas vão compreender e vão frutificar e serão luz e bênção do Senhor em suas casas, na escola e na igreja. Oramos que em nome de Jesus os teus planos e projetos, Senhor, se cumpram na vida delas. A tua palavra fala, Senhor Deus, que Jesus pegava elas nos colos, Senhor Deus, essas crianças no colo e as abençoava. Então isso é um ensinamento para a igreja. Então no nome de Jesus nós abençoamos a vida dessas crianças, o ministério infantil, os professores e professoras. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Todos abriram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 22. Amém. Glória a Deus. Então, a palavra que eu tenho para compartilhar com a igreja hoje, Deus tem ministrado no meu coração já há pelo menos quase 2 semanas. E é sempre bom lembrar que o Senhor confronta o seu ministro, aquele que vai pregar a palavra. Ele ensina para mim, para o pastor, para aqueles que estão se dispondo para estar aqui na frente e pregar a palavra. A palavra vem de confronto conosco. Então, talvez eu acabe me esquecendo e falo, é você. Mas na verdade, eu quero que os irmãos entendam que eu me incluo, porque eu faço parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a direção do Senhor é sempre para todos que estão aqui, inclusive para aqueles que estão ministrando. No livro de Josué, no seu capítulo 22, conta-se uma história que aconteceu que chamou muito a minha atenção, a qual eu coloquei o tema da ministração dessa noite, que chama Cuide do seu irmão. Cuide do seu irmão. A igreja, acredito que toda a igreja sabe, mas a Escola Bíblica Nova Vida, o grupo da Escola Bíblica Nova Vida, tem uma dinâmica de fazer a leitura de um capítulo da Bíblia por dia, de segunda a sábado. Somente aos domingos nós não lemos, porque já vimos para a igreja, né? E também lemos em casa no nosso momento. Toda a igreja sabe disso? É para toda a igreja, queridos, não é só para o grupo. Então, gostaria de convidar toda a igreja, pastor, amém? Gostaria de convidar toda a igreja de ler um capítulo da Bíblia Sagrada por dia, de segunda a sábado. Aos domingos, vocês façam o estudo de vocês, ou aqui na igreja nós vamos ler e estudar a palavra do Senhor com certeza. E eu senti no meu coração algo forte a respeito disso, porque muitas vezes o ministro está aqui pregando a palavra de Deus, e quando a igreja já conhece a história, aquilo que é ensinado, ele é internalizado com mais facilidade, porque você já ouviu
né, aquilo que está sendo falado, ou você já leu a respeito. Então assim, colabora com quem está ministrando também. É claro que a nossa total dependência é do Espírito Santo, mas é tão bom quando a igreja toda conhece a história. É tão bom quando a igreja se lembra e dá um glória, dá um aleluia, porque já conhece e fala, amém, é isso mesmo, meu irmão, e glória a Deus. E nessa pegada que nós estamos da escola bíblica, nós já lemos todo o Evangelho, e nós já estamos no sexto livro, né, que é o livro de Josué. Nós já estamos no sexto livro, é isso? Desculpa, é Juízes, isso mesmo. Josué foi o anterior, né? Nós já lemos muitos livros da Bíblia, e é maravilhoso isso, porque logo mais aqueles que estão com afinco lendo, vai poder falar, eu já li a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. E é o mínimo do mínimo, né, pastor? Mas eu gostaria de estender esse convite para toda a igreja, não somente para a escola bíblica. Todos estão convidados, e eu ainda vou formalizar com o pastor, mas eu e às vezes o pastor e um outro irmão sempre coloca um comentário no grupo lá da escola bíblica, a respeito daquilo que foi lido, um breve ensinamento, né, uma reflexão, e nós vamos estar colocando isso, a nossa intenção é estar colocando isso para toda a igreja, a fim de que todos possam ser edificados. Eu entendo que é a vontade do Senhor que todos aprendamos, ou que pelo menos todos tenhamos a oportunidade de aprender, porque no final das contas, cada um vai escolher. Escolham, queridos, ler a palavra de Deus, se enchem da palavra de Deus, não vamos nos encher da palavra de Deus. E eu trouxe isso à memória agora, por quê? Porque eu vou citar para vocês pelo menos 4 a 5 livros. Então, se a igreja conhece, é mais fácil para poder internalizar o ensinamento. Eu quero falar com vocês hoje sobre essa história. Espera aqui, meus queridos. Só um minutinho, por favor. Eu estou aprendendo a mexer nessa tecnologia. Vamos lá. Eu vou estudar com vocês um pouquinho. Josué, nós não vamos ler todos os textos. Entretanto, para aqueles que gostam de anotar, para depois conferir em casa, é muito importante, porque com certeza vai reforçar a aprendizagem. Nós vamos meditar principalmente no livro de Josué, capítulo 22, como eu pedi para que a igreja abrisse. Entretanto, eu vou citar algumas passagens de Josué no capítulo 1. Vou citar Deuteronômio, capítulo 3. Vou citar Números 32 e vou citar Filipenses 2, tá? Então, para aqueles que quiserem tomar nota, também vai estar gravado, né, pastor? Então, depois a gente pode estar fazendo a confirmação desses textos. Mas por que essa palavra veio ao meu coração? Cuide do seu irmão. Certa vez eu estava conversando com um amigo que também é irmão em Cristo, e na conversa que eu tinha com ele, eu falei assim, meu irmão, não é porque nós fomos abençoados que acabou a nossa responsabilidade com outras pessoas. Nós precisamos se preocupar com outras pessoas. Às vezes a igreja inteira, ou muitos irmãos buscam a bênção do Senhor. Aí às vezes a bênção do Senhor pode vir para um primeiro, e depois para o outro, e depois para o outro. Às vezes não vem para todos de uma vez. E aí nós vamos supor, eu recebi uma bênção do Senhor, eu vou pegar essa bênção, agora eu já estou abençoado, já sou próspero, já sou salvo, já sou liberto, agora eu vou ficar na minha de boa, como se eu tivesse me aposentado. Não, de forma nenhuma, não é isso que o Senhor ensina a tua palavra. O Senhor nos ensina que nós devemos permanecer unidos para ajudar os outros irmãos a conquistarem as suas bênçãos também. E eu vi isso de forma muito clara aqui no livro de Josué. E eu falei isso para o meu amigo. Por quê? Porque ele está firme com o Senhor. Ele tem as suas lutas, mas ele teme a Deus, ele lê a palavra, ele jejua, ele conversa bastante comigo a respeito disso. Mas eu percebo que a preocupação dele está mais em si, de buscar santidade, do que de ajudar aqueles que são próximos dele para poder buscar também essa bênção, a salvação, a libertação, uma vida próspera de paz no Senhor. Isso acontece com a igreja, com muitos na igreja no dia de hoje. Não é diferente. Quantos de nós alcançamos uma bênção? Agora já estou de boa, já consegui minha bênção e vou viver minha vida. Não pode ser assim. Isso é pecado. É como se nós estivéssemos sendo egoístas e deixando de se preocupar com o irmão, quando a Bíblia fala que nós devemos considerar os outros mais importantes do que nós mesmos.
E nessa história de Josué, foi isso que aconteceu. Eu vou contextualizar para vocês os textos de Números em Deuteronômio, tá bom? E Josué ali no capítulo 1. O que acontece? Moisés recebeu o chamado do Senhor para conduzir o povo de Israel até a terra que emana leite e mel, a Canaã. Aconteceram muitas coisas. Quando chegou lá em Canaã, ali, na verdade, nas proximidades do Rio Jordão, eles teriam que ainda atravessar o Rio Jordão para poder pisar na terra de Canaã, na terra que emana leite e mel, na terra prometida por Deus, a qual ele disse: a terra é de vocês. O Senhor peleja por nós, com certeza, conosco, mas Ele espera que nós tenhamos uma atitude também. Então, quando chegou ali nas redondezas ali do Rio Jordão, antes de atravessar, na terra de Gileade, algumas tribos chegaram em Moisés e falaram assim: Moisés, essa terra aqui é muito boa. Isso está em Números 32, tá? Essa terra aqui, ela é muito boa, e nós já vencemos aqui, os reis aqui. É uma terra que dá para produzir gado, dá para construir grandes cidades. Nós queremos ficar aqui com a nossa família, com as nossas esposas, com os nossos filhos e o nosso gado. Você acha que Moisés gostou dessa afirmação? Dessas tribos? Quais são as tribos? A tribo de Ruben e a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Então, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Eles não quiseram atravessar o Jordão para conquistar as outras terras com os outros irmãos, com as outras tribos. Eles quiseram ficar por ali de boa. Terra boa, dá para cuidar de gado, né? Moisés ficou bravo. Eu não acredito, agora eu estou parafraseando, tá bom? Eu não acredito que vocês estão falando uma coisa dessa. Vocês esqueceram o que os pais de vocês fizeram quando chegaram na região e viram e espiaram, chegaram e desanimaram todo o povo, e por causa disso todo o povo sofreu. Vocês esqueceram disso? Aqui eu já tenho um primeiro ensinamento. Quando nós nos preocupamos somente conosco, os outros sofrem. Os outros sofrem. Aqueles espias, na cabeça deles, não, ali não dá, é um povo muito grande, são grandes fortalezas, é difícil conquistar aquilo ali, não dá. Eles já tinham se arrependido, já tinham desistido, com exceção de Josué e Caleb. E eles queriam que todo o povo desistisse também. Então Moisés trouxe em sua memória: se vocês fizerem isso, todo o povo sofrerá. Vocês esqueceram que o Senhor determinou que aqueles que tinham de 20 anos para cima não iam ver a terra, não iam pisar na terra que emana leite e mel. E aí essas duas tribos, né? Primeiramente Ruben e Gade, a meia tribo de Manassés veio depois. Mas aí essas duas tribos falaram assim: não, então faz o seguinte, Moisés, não é bem assim. Nós vamos deixar as nossas mulheres e crianças e o nosso gado aqui nessa terra, e nós vamos atravessar o Jordão para poder ajudar os nossos irmãos a conquistarem as terras deles também, a conquistar a bênção deles também. Aí Moisés se alegrou: agora sim, então está combinado, se vocês fizerem isso, vocês podem voltar e tomar posse dessa terra, a terra de Gileade, antes do Rio Jordão. Mas se vocês não fizerem isso, vocês vão ter que tomar posse da terra de lá, porque aqui vocês não vão ficar. E eles falaram assim: não, Moisés, assim como o Senhor te determinou, nós vamos ouvir e nós vamos obedecer. E ai daquele que não obedecer à direção do Senhor dado pela tua vida, esse deve morrer. Então nós trazemos esse ensinamento para nós hoje. Algo ruim pode acontecer na vida da igreja: desânimo, tristeza, vontade de largar, porque aquele irmão que poderia estar aqui, olha só, eu conquistei a minha terra que emana leite e mel, eu sou abençoado, eu estou bem, eu estou em paz com a minha família. Ele simplesmente pega a bênção dele e vai embora. Então, se nós estamos aqui e abençoando e fortalecendo os outros para que eles também conquistem as suas terras e nós ajudemos, vai acontecer e toda a igreja será abençoada. A vontade do Senhor, igreja, é abençoar a igreja como unidade. Todos, não é só um, é todos. Então nós temos essa responsabilidade com que
conquistou a tua bênção, irmão, agora vamos para cima para ajudar o meu irmão ou a minha irmã a conquistar a bênção dele também. E esses jovens guerreiros, né, e a liderança, né, eu vou dizer assim, os soldados das tribos de Rúben e de Gade entenderam esses guerreiros. Não, então nós vamos lá, e quando nós conquistarmos e tiver paz, e vocês tiverem conquistado essa terra, nós poderemos voltar, nós voltaremos para estar com a nossa família e ficar do lado de cá do Jordão, Gileade. E aí Moisés falou, amém, então está combinado. Aí Moisés chamou Josué, chamou o sacerdote, eu esqueci o nome do sacerdote, mas ele chamou Josué e o sacerdote e falou assim, ó, vocês ouviram o que eles falaram, né? Eles vão entrar na terra com vocês e vão ajudar a tomar posse daquelas terras. Se eles fizerem isso, eles vão poder voltar para cá, para poder ficar com a sua família aqui, nessa terra muito boa. A terra de Gileade, ela é citada várias vezes na Bíblia, como uma terra forte, uma terra de boa aparência, uma terra frutífera, que produz muito, uma terra verde, tem água, né? Uma terra que era muito, muito desejada, porque era muito bonita, era uma terra próspera, então eles queriam ficar ali. E aí Moisés falou, você ouviu aí, né, Josué? Você ouviu aí, né, sacerdote? Sim, ouvimos sim, então está combinado. Logo depois, Moisés chega no Senhor e fala, Deus, então, o Senhor nos ajudou a conquistar muitas terras, lá de cá, vencer grandes reis aí, exércitos, então, tem como eu passar para o lado de lá também? Moisés queria passar para o lado de lá do Jordão, e começou a orar a Deus, pedindo, mas a igreja conhece a história. Deus não permitiu que Moisés colocasse os pés para poder ver a terra prometida de lá de dentro. Uma coisa é você ver uma vista linda de cima, né, de uma montanha. Outra coisa é você estar lá com os pés lá. É igual morar em Valinhos, ou Vinhedo, ou qualquer outra cidade. Quem está de longe pode ver e falar, nossa, como é bonito, deve ser muito agradável lá. Mas quem está aqui, eu vivo isso. É muito bom. Então Deus falou assim, ó, basta, eu não quero mais saber de você falando comigo não. Sobe lá no monte, de lá você vai ver a terra, mas você não vai pisar nela. Quem vai herdar aquela terra é Josué, como esse povo. Então você dá essa direção para Josué. E aí Moisés falou, tá bom, Senhor. E assim foi. E então Josué assumiu a liderança do povo de Israel. E como Josué sabia que se eles não passassem para o lado de lá, para ajudar os irmãos a conquistar a terra, eles não deveriam tomar posse antes do Jordão, ele foi lá e lembrou. E é isso que nós vamos ler agora aqui no capítulo 22. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 22, do verso 1 até o verso 9. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhes disse, tende guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e ide-vos para as vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Verso 5: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor, vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a Ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos, daquém do Jordão, para o ocidente. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse: voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas,
com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Repartir com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandamento do Senhor, por intermédio de Moisés. Amados, Josué e Jesus, a palavra Josué e Jesus no hebraico, elas têm uma semelhança muito grande. Josué é Yehoshua e Jesus é Yeshua. O nome de Jesus no hebraico é o nome de Josué de forma abreviada. E quando a gente estuda o significado do nome de Josué, quanto o nome de Jesus, significa Yahvé é a salvação, Deus é a salvação, o Senhor é a salvação. Então Josué é um tipo de Cristo. Josué liderou o povo até a terra prometida, e assim o nosso Senhor Jesus está fazendo com a igreja, por meio do Espírito Santo. Ele está nos liderando, nos conduzindo até a terra prometida. Ser cristão, ser pequenos Cristo, é ser discípulos de Jesus, é andar nos passos de Jesus. Então, quando olhamos para Josué, nós podemos sim ver o papel, a ação de Jesus Cristo. Yeshua ou Yehoshua, Deus ou o Senhor é a salvação. E todos nós precisamos da salvação. Todos nós precisamos alcançar essa terra que emana leite e mel. E agora nós vamos discutir um pouquinho aqui, com a graça de Jesus, de forma breve, porque realmente são bastante pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, meus queridos. E o primeiro item, eu coloquei assim: guarde o mandamento, não desampare o irmão. Guarde o mandamento, não desampare o irmão. Jesus disse que devemos amar uns aos outros, e isso é cuidado que nós temos transmitido pela liderança, como Moisés e Josué. O que eu estou dizendo aqui? A palavra do Senhor deixou um mandamento para nós, de nós amarmos uns aos outros e cuidarmos uns dos outros. A liderança que ensina isso, como Moisés e Josué, é a liderança da igreja hoje. São os pastores, por exemplo. O pastor ama cada um de vocês. Tem alguém aqui que o pastor não ama? Alguém aí não se sente amado pelo nosso pastor? Se não, a hora é agora de falar. Ou chamar ele no particular: pastor, eu não sinto que o senhor me ama. Porque é responsabilidade dele obedecer esse mandamento do Senhor, de amar os outros e ser exemplo. Por quê? Aqueles que têm um chamado ministerial, seja de profeta, seja de mestre, de pastor, de evangelista, ele tem a responsabilidade de ensinar os outros aquilo que Deus colocou na vida dele. Por exemplo, eu tenho convicção de que Deus me chamou para ensinar, e a minha responsabilidade é ensinar os outros também a ensinar. O pastor tem um chamado pastoral, então ele tem a responsabilidade de ensinar os outros a pastorearem também. Foi isso que Jesus ensinou, porque ele era líder, ele deu o exemplo. Ele falou: vocês me chamam de mestre e senhor, e isso é verdade, então vocês têm que fazer o que eu estou fazendo. E aí todos nós conhecemos a história. Ele foi lá e lavou os pés de todos. O nosso pastor, assim como outros irmãos e irmãs aqui, também serve, não para ser reconhecido, mas para ser um exemplo a ser seguido. Essa é uma responsabilidade da igreja. Cada um de nós devemos ser um exemplo a ser seguido para cuidar dos irmãos. E quando a gente lê Salmos, no capítulo 19, no verso 11, a palavra do Senhor fala que a tua palavra eu guardei no coração, para mim não pecar contra o Senhor. Então, é um mandamento de Deus que nós amemos uns aos outros, e essa palavra, esse mandamento tem que estar dentro do nosso coração, para a gente não pecar contra Deus. Então entenda, igreja, se a gente não está amando uns aos outros, nós estamos pecando contra Deus. No livro de Números 32, Moisés chega a falar:
Se vocês não ajudarem os seus irmãos, vocês se acharão em pecado diante do Senhor. Então é mandamento do Senhor cuidarmos e amarmos uns aos outros. O outro tema que eu coloquei aqui para poder compartilhar com os irmãos, como forma de entendimento e compreensão, é: repouso não significa aposentadoria. Porque o Senhor fala: e achareis descanso para a vossa alma. Achar descanso para a vossa alma não é trabalhar a semana inteira e agora é final de semana, eu vou ficar em casa de boa e ficar só deitado nos nossos aposentos como alguém aposentado. Não é isso que significa a palavra do Senhor, ó. Repouso não significa aposentadoria, mas tranquilidade e confiança de que Deus está cuidando de tudo enquanto nós trabalhamos. Repouso e descanso é no Senhor, é confiando de que Ele está à frente, pelejando, nos conduzindo e nos dando a direção. Não é ficar parado sem fazer nada, meus irmãos. Deus não nos chamou para não fazer nada, Deus nos chamou para trabalhar. E eu sempre gosto de lembrar que quem não trabalha, dá trabalho. Tem alguém aí dando trabalho para um irmãozinho ou uma irmãzinha? Sabe como que você faz para não dar trabalho? Trabalhe, ajude, sirva, se disponha. Os guerreiros, olha lá, vamos ler o verso 4 aqui do capítulo 22. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora, ide-vos para vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Os guerreiros dessas tribos tinham deixado as suas famílias antes do Jordão e avançaram para ajudar os seus irmãos a conquistarem as suas terras, as suas bênçãos. Então não era para ficar do lado de lá de boa, como eles estavam imaginando, porque eu creio, eu entendi pela palavra que eles queriam: já conquistamos a nossa terra, agora queremos tomar posse. Quantos aqui já foram abençoados por Deus em alguma área da sua vida, de relacionamento, de financeiro, de prosperidade, seja qual for, de saúde? Nós temos aqui nosso querido pastor Walter. Ele está aí lutando, fazendo os exames, fazendo os acompanhamentos médicos para conseguir fazer a cirurgia. Mas essa é uma luta só dele? É um trabalho só dele? Não é, né, pastor? O pastor conta com as nossas orações. Esses dias foi colocado no grupo que ele precisava de um irmão ou uma irmã que se dispôsse para poder participar dessa reunião, para dar continuidade no processo, não é, pastor Walter? Olha aí uma oportunidade que nós temos de ajudar um irmão a alcançar a bênção dele. Nós não podemos pensar assim: eu não estou precisando fazer cirurgia, eu estou bem. Cada um com a sua bênção. Não é assim que funciona, queridos. E a igreja é o melhor lugar para nós termos a oportunidade de cuidar, de ajudar cada irmão ou irmã a alcançar a sua bênção. A palavra do Senhor, na verdade, estudos teológicos dizem que estes guerreiros eram em torno de 40.000 soldados. Era muita gente. E nós temos muita gente na igreja nos dias de hoje que poderiam estar trabalhando, que poderiam estar ajudando o irmão a alcançar a bênção dele também. Mas nós não vemos isso acontecer, infelizmente. E aí aqueles que não trabalham dão trabalho, e os outros que trabalham muito mais e ficam cansados. E aí pode bater o desânimo, a vontade de desistir, porque não é fácil, né, pastor? A gente sabe que não é fácil. E eu louvo a Deus pela vida da nossa igreja local, porque aqui tem trabalho para todos, e a gente oferece, né, pastor? A igreja oferece oportunidades de servir, né? Quantos acampamentos, quantos eventos, né? Atividades na igreja durante a semana nós temos, e às vezes a gente desperdiça. Eu já tenho a minha bênção, eu já estou salvo, vou ficar aqui em casa mesmo de boa. Não estou precisando de oração nesse momento não, está tudo bem comigo. Nós não podemos pensar dessa forma. Só o fato da presença de um irmão estar aqui na igreja já anima e fortalece o outro. Anima a presença. Às vezes eu fico na minha casa imaginando o rostinho de cada um. Eu tenho um pouco de dificuldade de memorizar os nomes dos irmãos, né? E às vezes eu fico aqui na minha casa tentando lembrar o rostinho de cada um e falar os nomes. E aí quando eu chego aqui, eu vejo o rostinho, eu me alegro. Não só porque eu me lembro do nome, porque às vezes eu nem me lembro, mas nossa, que bom que ele está aqui, né? Meu irmão tá junto aqui, né? Está vindo. E isso nos anima, isso nos fortalece, né? Olha só que coisa linda, cada rosto que está aqui. Vocês são muito importantes, com certeza, para Deus, primeiramente, mas para cada um dos que aqui estão.
Quanto mais gente, mais animado, empolgado a gente vai ficar para poder servir ao Senhor, porque a bênção de Deus vem na unidade, no corpo de Cristo, não é só no dedinho ou no joelho, é no corpo por completo, amém? Então esses jovens guerreiros, eles tinham tomado essa decisão, né, de avançar para o outro lado. Mais ou menos 40 mil soldados, talvez nem todos jovens, é lógico, mas mais ou menos 40 mil. Ei, e vocês acham que foi rápido? Uma semana? Um mês? 6 meses, irmão Cassiano? 6 meses já é bastante, hein? Fala, 6 meses? Um ano? Não, queridos, foi muito mais tempo. Sabe o que isso significa? O ensinamento que traz para nós? O nosso trabalho, ele é duradouro, não vai acabar logo, não é para acabar logo, porque é até que o Senhor venha. Sabemos quando Ele voltará? Não, mas a palavra do Senhor fala que nós podemos apressar a sua vinda. Como? Trabalhando, ajudando os irmãos a alcançarem a sua bênção, pregando o Evangelho, buscando no Senhor direção. Senhor, o que o Senhor espera da igreja para este tempo? Nós iniciamos um novo ano aí, 2026, já buscaram no Senhor o que Ele espera da igreja neste ano? E compartilhou com um irmão ou com outro? Vamos fazer dessa forma este ano? Nós precisamos buscar essa direção do Senhor. Queridos, de 7 a 14 anos, eles ficaram do outro lado do Jordão, ajudando as outras tribos, ajudando os outros irmãos a conquistar a terra, as terras, as posses, as bênçãos. É bastante tempo, e eu não quero falar isso para desanimar vocês, meus irmãos, mas é para realmente encorajar vocês e saberem, porque o Senhor sempre nos avisa, o Senhor sempre nos dá direção de como vai ser, de quanto tempo pode demorar. O Senhor nos mostra passo a passo, um dia após o outro. Aqui é em torno de 7 a 14 anos, mas nós não sabemos como será para nós. O que nós sabemos é que há muito trabalho. Jesus falou para nós orarmos, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, temos que orar para mandar mais trabalhadores. Mas eu olho para a igreja, parece que tem tanto trabalhador, né? Ou pelo menos tem bastante gente, né? Mas os trabalhadores ainda são poucos. Talvez essa oração seja: mande mais trabalhadores que já estão aqui dentro. Às vezes eu passo algo assim no meu trabalho. Eu vejo um trabalhando mais do que o outro trabalhando menos. Ele está lá, mas não é um trabalhador como o outro é, como deveria. Então nós precisamos trabalhar para ajudar os nossos irmãos a conquistar suas bênçãos também. Então entre 7 e 14 anos eles ficaram do outro lado, guerreando. Não é porque já temos as nossas terras, que seria uma bênção, uma salvação, a prosperidade, já podemos parar e cuidar só das nossas vidas. Temos que ajudar nossos irmãos também a conquistarem as suas bênçãos. Esse outro tema que eu queria compartilhar com vocês é: tenha cuidado em continuar obedecendo depois da bênção, amando, andando, aproximando e servindo por completo. Olha só o texto, versos 5 e verso 6. Já começa assim, ó. Aqui é Josué falando para as tribos de Rúben, de Gade e para a meia tribo de Manassés. Lembra? Eles foram do outro lado para ajudar os irmãos a conquistar a bênção, as terras, né, que foram prometidas pelo Senhor. E eles ajudaram. Então Josué chamou eles e aí agora falou: ó, vocês vão poder voltar para a casa de vocês agora, para as terras de vocês, mas eu vou dar uma direção para vocês. Então Josué, tipo de Jesus, o próprio Senhor Jesus, por meio da tua palavra, por meio do Espírito Santo, nos dá a direção hoje. Tende cuidado, é para ter cuidado, é o verso 5, tá? Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei de Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Então, aqui Josué está lembrando, Moisés deixou o mandamento do Senhor, deixou a lei do Senhor para nós tomarmos cuidado para seguir e ser diligente, atento. E agora vem aqui, né? O que é para fazer? Ó, primeiramente, amar o Senhor. Quando muitas vezes um irmão ou uma irmã alcança a bênção, ele fica tão feliz com aquela bênção que ele pode começar a amar mais a bênção do que o próprio Senhor. E isso é um engano. Temos que tomar cuidado, sempre lembrar nas nossas orações,
a gratidão a Deus por tudo que Ele tem colocado em nossas mãos, porque a gente esquece e começa a endeusar a bênção que o Senhor colocou em nossas mãos. Então Ele fala aqui: tenha cuidado, ame o Senhor, continue amando o Senhor, não importa quantas bênçãos tem na tua mão, o Senhor sempre será a maior bênção, o maior amor, o maior cuidado, o maior presente, a presença dEle na nossa vida. Continuar amando o Senhor. E como nós conseguimos, como nós podemos provar esse nosso amor ao Senhor? Olha lá, continuando no verso 5: andando em todos os seus caminhos. É Deus que dá a direção para cada um de nós de forma individual e coletiva, do que Ele quer. Então andar no caminho do Senhor é andar na direção do Senhor. Se nós fizermos isso, nós estamos provando para nós mesmos e mostrando para Deus o quanto nós o amamos. Você, meu irmão, minha irmã, eu tenho andado no caminho do Senhor, tenho andado na direção de Deus. É Deus que está mandando você ir para tal lugar, é Deus que está mandando você falar com tal pessoa, é Deus que está mandando você se relacionar com determinadas pessoas, é Deus que está mandando você fazer algo, ou é o seu próprio Deus que muitas vezes a gente coloca Ele numa posição de adoração, alma. E é por isso que eu gosto sempre de lembrar, queridos, alimente o Espírito. Quanto mais alimentamos o nosso Espírito, mais sensível a gente vai estar à voz de Deus. Você vai conseguir entender o caminho e a direção que Ele dá, e aí nós vamos provar o nosso amor por Deus. E aí Ele fala: guardeis os seus mandamentos. Guardar os mandamentos é lembrar da palavra do Senhor, todo dia, toda hora, todo momento. Lembre da palavra do Senhor, declare a palavra do Senhor, repita, confesse a palavra do Senhor. Isso é guardar o mandamento do Senhor. E Ele fala: e vos achegueis a Ele, cada dia, cada caminhada, mais próximo possível que pudermos estar do Senhor, e nós podemos se aproximar cada vez mais do Senhor, cada vez mais. Algumas pessoas, a gente percebe que algumas pessoas são mais aleluiadas do que outras. Por que elas estão mais próximas do Senhor? Eu falo assim, aleluiada, mas é no sentido de dar glória a Deus, louvar o Senhor, estar animado, empolgado, porque está sentindo, está perto dEle, está sentindo a presença dEle, e essa presença que você sente, é para contagiar os outros que estão à tua volta. Oh glória! Aqui no texto fala, que Josué fala assim, vocês ajudaram os seus irmãos, vocês não desampararam os seus irmãos. E aqui, meus queridos, a palavra irmão, tanto no hebraico quanto no grego, não significa somente irmão de sangue. Lá no meu trabalho eu tenho os meus irmãos de farda. Então existem os irmãos de colega de trabalho, existem os irmãos em Cristo, existem os irmãos de uma equipe de vôlei ou de basquetebol, existem os irmãos de sangue dentro da família mesmo, ou grandes amigos, que é considerado como irmão. Então, cuidar dos irmãos, se preocupar com os irmãos, não é somente os irmãos em Cristo, tá? Todas as pessoas. Então, voltando aqui, a palavra é: e vos achegueis a Ele, se aproximar cada vez mais do Senhor, e continuando, e os sirvais de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, até os seus sentimentos, as suas emoções, e entregue para o Senhor, por completo. O Senhor, Ele não quer só um pedacinho de você, Ele quer você por inteiro, Ele quer tomar você por inteiro. Quem aqui já recebeu um abraço, um acalento bem gostoso, assim, bem aconchegante? Se alguém está precisando de um pastor Walter, é gostoso receber os abraços do pastor Walter, hein? Envolve a gente assim, é muito gostoso. Mas é claro, dá para pegar uns 4, 5 irmãozinhos, pastor Walter? Glória a Deus. Talvez chegará um momento que não vai dar mais, hein? Em nome de Jesus que isso aconteça. Você vai ter que abraçar um de cada vez. Que o Senhor abençoe a tua vida, meu querido. Aleluia. Então, amados, se sentir envolvido, pensa, alguém te abraçando com muita força, te apertando, aquele abraço de urso, bem peludo mesmo assim, te envolvendo. Eu sempre faço isso em casa com as minhas filhas e com a minha esposa. Mas é isso, queridos, se sentir, se entregar como todo aos braços do Pai.
Uma coisa é você abraçar. Jesus, eu creio que ele abraçou muitas pessoas, mas ali lembrando daquele contexto, quando ele falava, não embarace as crianças, deixe elas virem para mim. Qual foi o abraço mais aconchegante, mais envolvente? Um abraço que ele pode ter dado numa pessoa em pé ou abaixado, ou aquele abraço que ele chegou a pegar no colo? Com certeza, aquelas crianças sentiram o Senhor Jesus por completo. Um abraço pode curar uma alma, né, pastor? Um abraço cura uma alma, muitas almas. Abraça e distribua abraços. A nossa irmã Cris falou de Abacuque no culto de quinta-feira. Abacuque significa abraço. Aleluia. E é incrível, né? Que até no nome de grandes homens e mulheres da Bíblia tem ensinamento para as nossas vidas. Continuando aqui a nossa leitura. Então, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, adorar ao Senhor, se envolver, se aproximar dEle por completo, não só uma partezinha, né? Tenha cuidado de continuar, né, obedecendo depois da bênção. Como eu falei, às vezes nós recebemos a bênção e aí nos esquecemos do Senhor e passamos mais a dar atenção para a bênção e adorar a bênção. Então, infelizmente, há muitos irmãos que depois de receber a sua bênção, esquecem do Senhor e da sua igreja. Passa a viver para si, satisfazendo as suas próprias vontades. Com isso se esfriam, tornam-se apenas espectadores e críticos da obra. Eu tenho visto tanto isso, comparações de igrejas e ministérios. Não, porque lá funciona assim, aqui funciona assim, lá é melhor, aqui não está tão bom, lá eu fiquei mais confortável, aqui nem tanto, aquela palavra mexeu comigo, aqui nem tanto. O som de lá é top, aqui sempre dá problema. Ei, tomemos cuidado, porque essas são atitudes de pessoas que depois de receber a bênção começam a pensar só em si próprio. Porque quando começa a criticar, porque está numa posição de que não, eu sou abençoado, eu já estou bem, não estou precisando de mais nada. Então, com isso esfriam, se tornando apenas espectadores e críticos da obra, ao invés de se dispor para ajudar os irmãos a também alcançarem as suas bênçãos. Não caiam nesse engano. Próximo tema: obediência no amor e cuidado aos irmãos atrai bênção sobre bênção. Então olha que coisa linda. Você recebe a bênção do Senhor, seja qual for, a saúde, um melhor emprego, um relacionamento restaurado. Agora eu já consegui o que eu queria, vou ficar aqui na minha de boa, está tudo bem agora. Ei, se você desistir, você não só vai estar pecando, como vai estar deixando de ser ainda mais abençoado, porque aqueles que permanecem no mandamento do Senhor de cuidar uns dos outros, eles serão ainda mais abençoados. Vamos confirmar isso nesse texto. Olha só, o verso 6. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas. Então Josué abençoou aqueles irmãos, né? Aquelas duas tribos, Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. A liderança, o líder daquele povo o abençoou ele. Opa, como que foi essa bênção? É tão bom ser abençoado. É mais fácil você ser abençoado por alguém a qual você fez algo que realmente impactou a vida daquela pessoa ou aquele ambiente, do que você ser abençoado por alguém que você não fez nada. Então existe uma ação, uma atitude nossa para alcançarmos a nossa bênção e ser abençoado. Pastor, eu estou com dificuldade de bebida ainda, eu sou um mentiroso, eu gosto de mentir, não estou a fim de parar não, gosto de falar mal dos outros, não gosto muito de ir para a igreja. Tem como o Senhor me abençoar aí? Você vai abençoar ele, pastor? Que tipo de bênção seria essa? É difícil. Primeiro eu vou te ensinar, eu vou te abençoar, te corrigindo, te disciplinando, e você não vai gostar. As bênçãos que nós recebemos, que nós queremos receber, são bênçãos que vai trazer alegria para nós, né? Mas nem sempre vai ser assim. Então precisa haver a correção, precisa haver a disciplina.
E aí, conforme você vai andando, começando a andar no caminho, se submetendo, sendo um bom exemplo, um bom obreiro, aí o pastor vai abençoar com muito mais alegria. Que essa porção sobre a tua vida seja dobrada. Deus tem um propósito lindo, eu estou vendo isso nas suas ações. Você está com ações de temor ao Senhor, de disposição e obedecer a Deus, ainda que errando e tendo que ser corrigido, mas eu vejo o teu coração. Então eu te abençoo em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa continuar te fortalecendo e te guiando. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós escolhermos permanecer no pecado, não é esse tipo de bênção que nós vamos ouvir. Toma vergonha na sua cara, seu miserável encardido. Sujes mundo. A palavra sujes mundo tem que ver, é contaminado com o mundo, né? Ninguém quer receber isso, ninguém quer ouvir isso daí, né? Queremos ouvir, e não é errado, queridos, ouvir um elogio, um reconhecimento, porque isso nos mostra que estamos no caminho certo. O que não pode é isso encher o teu coração até o ponto de você se sentir melhor do que os outros. Então, tomemos cuidado nisso, tá bom? Vamos ver quais são as bênçãos então? Josué os abençoou, como eu li aqui no verso 6. Vamos ler o verso 7. Ora, Moisés dera a herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos daqui do Jordão. Aqui é só para compreensão, tá? Então Manassés foi dividida, a meia tribo de Manassés, uma parte dela ficou com terras antes do Jordão e a outra parte dela ficou com terras depois do Jordão, tá bom? Ali em Canaã, na região de Silom. Antes do Jordão era Gileade. Tá? Então essa meia tribo de Manassés, uma parte ficou do outro lado e a outra parte voltou, só para nós entendermos esse contexto aí, tá? Porém a outra metade, vou ler novamente o verso 7. Ora, Moisés dera a herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre os seus irmãos daquém do Jordão para o ocidente, ou seja, do outro lado do Rio Jordão. E Josué, ao despedi-los para as suas tendas, os abençoou e lhes disse, agora vamos ver a bênção que veio sobre a vida deles: voltai às vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa, repartir com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Então, aqui o ensinamento que eu queria passar para vocês é justamente esse: bênção sobre bênção. Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés já tinham sido abençoados, eles já tinham conquistado aquela terra antes do rio Jordão. Só que como eles obedeceram o mandamento do Senhor, seguindo a direção de Moisés e de Josué, eles foram para o outro lado, e eles foram ainda mais abençoados. Então, se nós continuarmos trabalhando, ajudando os irmãos, cuidando uns dos outros, e considerando eles como mais importante do que nós mesmos, nós não só vamos estar nos desviando, nos afastando do pecado em desobediência ao Senhor, mas continuaremos a ser ainda mais abençoados. Mais abençoados. Agora no mês de fevereiro, né, pastor? Dia 8, se eu não me engano, nós vamos ter a reunião da igreja geral. Vamos ter oportunidades para poder exercer funções. Eu comentei isso com a minha esposa esses dias, né? Na igreja tem grandes potenciais de liderança. Tem. E nós conseguimos ver isso, né, pastor? Dá para ver. Mas me parece que esse irmão ou essa irmã não consegue ver. Como é que eu faço para saber, meu irmão? Faça como eu, faça como pastor. Vai trabalhando, vai chegar uma hora que o teu coração vai queimar, e aí você fala assim: é aqui, eu entendi o chamado de Deus para mim, é nessa área. Seja com criança, seja no ministério de ensino da palavra de Deus, seja no louvor, na diaconia, tem tanta coisa para fazer, na parte de manutenção da igreja. Tem muita coisa. Como que você faz para descobrir? Vai buscando a Deus em oração, mas vá fazendo os seus testes. Ao longo da minha caminhada com a minha esposa, incontáveis coisas eu fiz, ao longo de muitos anos no reino, até conseguir compreender o chamado de Deus específico para a minha vida. E hoje eu tenho plena convicção. E tem um outro chamado também, que Deus está confirmando no meu coração a cada dia mais e mais. Eu estou orando, porque é Deus que tem que dar a direção. E isso é confirmado no nosso coração o tempo todo, se estivermos pertinho do Senhor, se nos achegarmos ao Senhor. Então perceberam que essas duas tribos e a meia tribo de Manassés foram ainda mais abençoados. E conosco será assim também.
Só um minutinho, queridos. Se priorizarmos a vontade de Deus em nossas vidas, é certo que virá bênção sobre bênção. Aqui Josué declarou que esses guerreiros voltariam ainda mais prósperos para a sua terra prometida por Deus. Sejamos fiéis ao Senhor e à sua palavra, pois Ele é fiel à sua palavra e não voltará atrás nela. Para saber a vontade de Deus, tem que conhecer a palavra, porque Deus é fiel à palavra dele. Você quer saber o que Deus tem para a tua vida? Busque na palavra dele. Cuidado com professuas. Já viram isso? Professua, não é profecia, é professua. Cuidado, tem pessoas que estão esperando a direção de um profeta para poder caminhar sobre a face da terra. A palavra de Deus é a rema para as nossas vidas, é a base, é o padrão, ela é o alicerce. Aquilo que um profeta, uma profetisa fala, tem que estar concernente com a palavra de Deus, para a gente não cair no engano. Então, se nós formos fiéis à palavra do Senhor, ao mandamento do Senhor, Ele também é fiel, Ele permanece fiel. Deus é fiel, amém, igreja? Toda a igreja fala assim: Deus é fiel. Aleluia, Deus é fiel sim. Ele não volta atrás na sua palavra. E aqui, e já estou caminhando para o final, esse tema: viva sem egoísmo. Sem perceber, nós somos egoístas. Muitas vezes é tendencioso da nossa alma pensarmos só em nós mesmos. Primeiro a minha vontade, e seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Cuidado, hein? Seja feita a sua vontade. Não sejamos hipócritas na nossa oração do Pai Nosso. Pensemos nas palavras que temos declarado, para não cairmos no pecado e não mentirmos para nós mesmos. Jesus viveu para os outros, e nós devemos ter isso como prioridade também. É preciso nos arrepender. Deixe o separatismo de lado, procurando manter a unidade com os irmãos. Deixe o direito próprio de lado. Você tem o direito de não fazer nada. Você tem o direito de ficar na tua casa. Ninguém pode te obrigar, ninguém pode te proibir. Jesus abriu mão da glória dele, ele tinha o direito de não abrir, mas ele escolheu obedecer. Ele poderia ter decidido: não quero mais, mas ele escolheu se submeter à palavra e obedeceu até a morte de cruz. Ele já tinha entregado a tua vida antes de ir para a cruz. Nós realmente entregamos a nossa vida para o Senhor? Você entregou a tua vida para Jesus hoje? Entregou ontem? Vai entregar amanhã? Todo dia. Viva uma vida de entrega. Abra mão do seu orgulho próprio, do nosso egoísmo. Vamos amar os irmãos, cuidar uns dos outros. É a vontade de Deus, é o mandamento do Senhor. Não pequemos, não sejamos desobedientes. Vamos fazer a leitura de Filipenses no capítulo 2, do verso 2 até o verso 4, por favor. Amém, queridos? Acompanhem comigo, por favor. Aqui o nosso irmão, o apóstolo Paulo diz, verso 2: completai a minha alegria. Paulo era um líder da igreja, e ele estava dizendo que estava alegre, e ele queria que essa alegria que ele tivesse fosse completada. Pastor, o senhor é alegre? Nós podemos completar a alegria do pastor, cuidando, amando, servindo, obedecendo. Pode ser mais, né, pastor? Eu sou feliz, eu sou alegre, mas eu posso mais e eu quero mais. Quantos querem ser mais felizes e mais alegres? Nós podemos fazer isso, completando a alegria uns dos outros, não somente da liderança. Então no verso 2 ele fala: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Pensar a mesma coisa não é ser egoísta, mas é andar em unidade, com o mesmo pensamento, a mesma fé. Tenhais o mesmo amor,
sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Olha o verso 3: nada façais por partidarismo ou vanglória. Eu vou fazer do meu jeito, não estou nem aí para que o outro pensa, do meu jeito é melhor, eu vou me destacar e que o outro fique de lado. Não pode ser assim, meus queridos. Não podemos fazer nada por partidarismo ou vanglória, querendo se destacar, estar à frente dos outros, acima dos outros. O maior entre vós será aquele que servirá a todos. No reino é diferente, no reino de Jesus, no reino de Deus é diferente. É servir, é se submeter, é ser pequenino. Vamos continuar. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quem é mais importante do que você, meu irmão, minha irmã? Quem é mais importante do que eu? O meu irmão e minha irmã. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, está falando aqui: considere uns aos outros superiores a si mesmo. Verso 4: nada tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Não pense em si próprio, isso aqui é meu. Tem alguém aí na igreja, tem alguém aqui na nossa amada igreja que não gosta de compartilhar o que tem, que não gosta de dividir, que não gosta de emprestar, que não gosta de dar, de entregar algo? Isso é partidarismo, isso é egoísmo, é pensar em si próprio. Será que temos motivos para nos arrepender nesta noite, igreja? Deixe o separatismo de lado, procurando manter a unidade com os irmãos. Deixe o direito próprio de lado. Abra mão disso. Tem que abrir mão, tem que decidir. Precisa haver arrependimento. Eu preciso me arrepender, porque nem sempre eu consigo ser assim. Vira e mexe, o Espírito Santo está me confrontando. Você não deveria ter falado dessa forma. Você foi arrogante, presunçoso. Você não deveria ter feito isso. Engraçado que o Espírito Santo usa minha esposa e minhas filhas direto para me chamar a atenção. Não importa a posição, a idade, quem é a pessoa. Se ela tem o Espírito Santo, ela tem autoridade sim para poder corrigir. Então sejamos humildes para poder ouvir uma correção, uma direção. Amém? É o que o Senhor Jesus sempre nos ensinou e espera de nós. O arrependimento do nosso egoísmo, o abrir mão dos nossos direitos. A bênção de Deus recai sobre a igreja unida, como o povo de Israel na luta conquistando as terras. Então lembra que lá no comecinho, quando eu estava contextualizando, que eu falei, olha, o povo, a mão do Senhor está sendo pesada sobre o povo por causa da atitude de vocês, por causa da atitude de um pequeno grupo ou de alguns. Toda a igreja sofre quando um irmão ou outro deixa de servir ou está andando em pecado. Toda a igreja pode ser atingida, ela pode enfraquecer, ela pode ficar triste e abalada. Então nós não devemos voltar os nossos olhos para isso, a nossa atenção para isso e eu vou viver minha vida, não estou nem aí, ninguém manda na minha vida. Ei, se você escolheu aceitar Jesus Cristo como Senhor, você não é dono mais da tua vida. Você até tem o direito de escolher e desistir, mas você não é mais o dono da sua vida. Você escolheu permanecer, você escolheu se submeter à palavra do Senhor, à vontade do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que Ele abriu mão da glória dele. Está até aqui nesse capítulo mesmo de Efésios, do capítulo 2, né? Então, meus queridos, eu quero lembrá-los novamente. Não amar ou cuidar de um irmão, deixá-lo de ajudar, servir, seja qual for o da igreja, ou o seu vizinho, ou o seu parente, ou o seu colega de trabalho, nós estamos em pecado. Nós não estamos provando a Deus que nós o amamos sobre todas as coisas, e nem ao nosso próximo como a nós mesmos. Então nós estamos em pecado. E quando nós deixamos de pensar no nosso irmão como mais importante do que nós, passamos a se tornar pessoas egoístas, partidárias. Estamos em pecado. E nós podemos fazer mais, muito mais para o Senhor. Ele espera isso de nós. E por isso que eu quis trazer essa palavra para a igreja hoje, porque nós precisamos, queridos, nos arrepender e pedir: Senhor, Espírito Santo, nos ajude, me ajude.
Eu não quero ser egoísta, eu não quero mais viver para mim. Eu sei que o Senhor tem me abençoado e eu agradeço muito, mas hoje eu entendi que o Senhor me abençoa para mim continuar abençoando, cuidando dos meus irmãos. O tema da palavra de hoje é: cuide do seu irmão. Eu gostaria que a igreja fechasse os olhos nessa hora. Aleluia. Esse é um momento de confronto, igreja, para todos nós, dos mais velhos, dos mais jovens, homens e mulheres, é para todos nós. Se você, meu querido irmão, minha querida irmã, assim como eu, tem pecado nessa área, pensado só em si próprio, agora eu sou abençoado e para mim já está bom como está, vou ficar de boa, só curtir o momento. Se você está sendo orgulhoso, egoísta, preocupado só consigo mesmo, com suas vontades, não vivendo em união, sabe aquele desânimo, aquela falta de vontade de estar com os irmãos, como se fosse uma obrigação, um esforço além da nossa vontade. Se você, meu irmão, minha irmã, tem pensado e vivido dessa forma, agora é o momento de se arrepender, queridos. O Senhor quer abençoar a igreja na unidade, juntos, cuidando uns dos outros. Deus nos abençoa para que a gente possa abençoar, e quanto mais abençoamos, mais somos abençoados, como aconteceu com aquelas tribos que entenderam que deveriam ajudar os seus irmãos, e por conta dessa ajuda, eles puderam voltar para a sua terra, mais ricos ainda do que estavam, com animais, com roupas, com joias preciosas, pedras preciosas, minerais preciosos. Precisamos ajudar os outros, meus irmãos. A igreja, precisamos mudar a nossa conduta, e isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo, se nos arrependermos. Então permaneçam de olhos fechados, fale com o Senhor nessa hora, peça para que o Espírito Santo mostre e convença você, me convença do nosso pecado, porque Ele nos convence e a gente se arrepende, e Ele nos perdoa, com certeza Ele nos perdoa. Deus é fiel e misericordioso, nós cantamos isso nessa noite. Ainda de olhos fechados, igreja, eu gostaria de orar de forma geral, para abençoar meus irmãos. Todos de olhos fechados, por favor, nossa intenção não é expor ninguém. Somente eu com os olhos abertos, por favor. Todos de olhos fechados. Meu irmão, minha irmã, se você entendeu essa palavra de hoje e reconhece que é egoísta, que poderia estar fazendo mais pelos irmãos, amando e obedecendo ao Senhor. Se você está desanimado e está se sentindo obrigado a estar aqui, não tem alegria, isso não vem do Senhor, isso é algo maligno, que caia por terra em nome de Jesus. Mas se você reconhece, meu irmão, e você se arrepende, o Senhor Jesus perdoa, Ele faz novo, Ele faz nova todas as coisas, Ele coloca alegria no teu coração, para podermos cuidar uns dos outros. Então, se você tem esse entendimento e se arrepende, no seu lugar mesmo, com os olhos fechados, só levante a mão e pode baixar novamente, só para mim ter uma ideia. Levanta a mão bem alto e abaixe novamente. Obrigado, Espírito Santo, pelo convencimento. Obrigado, Espírito Santo. Querido Espírito Santo, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós cremos que o Senhor habita em nós, está no meio de nós. Por isso te pedimos humildemente, Senhor, nos perdoe a tua igreja, porque somos egoístas, porque somos orgulhosos, porque tendemos a ser rebeldes, porque criticamos, julgamos os irmãos, os consideramos como inferiores a nós, não só os irmãos, mas outras pessoas também, numa atitude de presunção, de arrogância e soberba. Nos perdoe, Espírito Santo, em nome de Jesus. Nos ensina a amar como o Senhor amou, a perdoar como o Senhor perdoou, a ser humilde e servir como o Senhor serviu.
O Senhor foi o maior exemplo de todos os tempos e sempre será, de obediência à palavra de Deus, ó querido Jesus, de humildade, de servidão. E nós precisamos aprender mais. Então nos perdoe, tem misericórdia de nós. Tira de nós esse anseio, esse desejo de andar somente na alma, entregando para o Senhor só aquilo que resta, só migalhas, sendo que o Senhor merece o melhor. Nos perdoe em nome de Jesus. Nos perdoe, Senhor, e nos corrige, nos confronte, continue a ensinar, a direcionar a tua igreja, em nome de Jesus. Traz paz e alegria ao nosso coração, que o verdadeiro repouso no Senhor, o descanso no Senhor, seja a confiança e a fidelidade à tua palavra, porque sabemos que é o Senhor que peleja por nós, mas que nós possamos continuar trabalhando, não só dentro da igreja local, exercendo liderança, fazendo parte de ministérios, mas por esta terra fora, pregando o evangelho, servindo, pregando o amor, ensinando as pessoas, trazendo as pessoas para o corpo de Cristo, ensinando a palavra, dando um bom testemunho. Se assim fizermos, papai, saberemos que estamos cuidando uns dos outros e obedecendo ao Senhor e nos afastando do pecado. Nós recebemos, papai, a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Eu agradeço em nome de Jesus pela oportunidade, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queridos, eu pedi para o Cassiano me dar 5 minutos, porque eu acho que é muito importante. Esse ano, daqui a um mês, eu faço 52 anos. E desses 52, fazem 26 que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Metade da minha vida eu vivi, estou vivendo nesse meio. E enquanto o Cassiano ministrava, eu falei, eu preciso dar um conselho para a igreja. Me permita, Cassiano. Eu já ouvi muita pregação, e eu quero dar um conselho para os irmãos. Pegue a pregação, a palavra que o Cassiano trouxe hoje, pegue outras e coloque na caixinha do esquecimento. Calma aí. E você continuará vivendo a mesma vida que você vive. Coloque esta palavra e tantas outras que têm sido ministradas aqui na caixinha do esquecimento. E eu posso te assegurar, você já viveu o melhor da sua vida, se você fizer isso. Mas se você pegar essa palavra e tantas outras que têm sido ministradas aqui e trazer para a sua vida, como eu trouxe para a minha vida. Cassiano pediu, fique de olhos fechados, todos. Queridos, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, eu levantei a minha mão. Se nós pegarmos essa palavra e tantas outras palavras e vivermos isso, nós temos muito mais a experimentar de Deus. A escolha é nossa. Nós podemos pegar as palavras que têm sido aqui ministradas e ouvimos por um ouvido e sai pelo outro, ou às vezes nem ouvimos. Mas se nós fizermos isso, nós vamos experimentar coisas novas. E enquanto eu estava ali ouvindo, veio algo ao meu coração. Todos nós aqui temos anseios pessoais, ministeriais, familiares. Mas a pergunta não é se nós temos isso ou não, porque nós temos. A pergunta é, o que nós temos feito para que isso aconteça? Parece, queridos, que igreja é só um local onde nós vamos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou quando dá vontade. E queridos, eu disse aqui no começo da minha fala, fazem 26 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus, e eu posso afirmar com toda a convicção de como a igreja é o Senhor, mas através da igreja, através de pessoas, como isso fez a diferença na minha vida, como isso mudou a minha vida, como isso transformou o meu caráter, como isso transformou caminhos. E nós precisamos pensar, o que nós vamos fazer com isso? Continuar vivendo as nossas vidas, continuar com anseios, e sempre colocando esses anseios em coisas ou em pessoas, esperando em pessoas, ou nós vamos ser parte disso, como a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés. Sabe, amados, eu tenho visto Deus pavimentando. Sabe o que é pavimentar? É abrir o caminho e colocar uma cobertura. Deus está, eu falo isso sem medo de errar, porque o Espírito Santo ministrou ao meu coração durante essa palavra. Deus está pavimentando um caminho para nós seguirmos, não só em 2026,
mas seguimos um caminho como igreja. Ele está pavimentando um caminho, mas nós precisamos andar neste caminho. Nós precisamos entender que Deus fará, porque Ele faz e Ele é Deus, mas Ele faz através de pessoas. Eu olho para esta igreja, queridos, 5 anos, e quantas coisas Deus tem feito, quantas pessoas Deus tem usado. Uma igreja, amados, não pode ser dependente de uma pessoa, de uma família ou de um grupo. Olhe para a sua vida, pense o que você tem feito e o que você pode fazer. Essa semana, eu não sei se perceberam, todos perceberam, o som está com problemas, a nossa mesa queimou, e aqui tem um emaranhado de fios. O Guilherme, o tio, algumas pessoas se movimentaram, está aqui funcionando. O que nós temos feito para que a vida do outro funcione, para que a vida do outro seja uma bênção, para que a vida do outro seja uma vida melhor, como foi pregado aqui hoje? O que nós temos feito, queridos? Eu estou de férias, a partir de ontem eu já estou de férias. O que você fará para suprir a falta que eu vou fazer aqui, que a minha família? O que você tem feito para suprir a falta daquele irmão, daquela irmã que não entendeu ainda o que é evangelho e que muitas vezes se coloca apenas no papel de espectador e de consumidor? Nós somos chamados, queridos, e eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, que foi ministrada hoje. Guarde essa palavra no seu coração e traga para si o que eu e você vamos fazer para que pessoas sejam abençoadas. Quem abre o caminho é o Senhor, quem pavimenta o caminho é o Senhor, mas quem anda no caminho somos nós. Amém, queridos? Eu quero só dar mais um aviso. Eu recebi foi uma iniciativa do conselho. Eu recebi, nesses 5 anos, eu nunca tinha recebido isso. Eu recebi uma oferta de R$1.000 da igreja. Eu vou usar, eu agradeço. Obrigado ao conselho. E eu estou de férias, nós estamos de férias essa semana, queridos, mas a igreja continua, não só na quinta, não só no domingo. A igreja continua quando eu tiver a minha necessidade, quando o Adilson tiver necessidade dele, quando o Diogo, o pastor, o Cassiano, a Aline, a Marisa, a Dona Bete, qualquer pessoa. Às vezes a necessidade é suprida com um abraço, com uma ligação, com uma mensagem, com chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Amém, queridos? Eu me alegro, eu vou para minha casa feliz, porque Deus está, mais uma vez, pavimentando o caminho para nós. A escolha é nossa. Então, pegue esse meu conselho, pegue essas palavras e deixe no esquecimento. E tenha certeza que você já viveu melhor na sua vida. Mas traga para, ou se você quiser fazer o contrário, traga para a sua vida. Viva isso que Deus tem ministrado através de tantos irmãos e irmãs. E você vai experimentar muito mais de Deus. Que Deus abençoe. Obrigado. Tem um recado aqui, queridos. Comunicado do encontro dos jovens. Vai passar um vídeo. Ô glória, tá no pente? Vai? Depois passa no grupo então, né? Ok, jovens, tem um recado importante, mas não vai ser para esse momento. Depois o líder aqui, o nosso irmãozinho Rafael, vai compartilhar com vocês, amém? Vamos para casa? Felizes, abençoados, cheios da palavra de Deus. A igreja pode se levantar, então, em nome de Jesus, estender as suas mãos, vamos receber a bênção que é tão preciosa do nosso Senhor, para continuarmos abençoando, amém? Cuidando dos irmãos, aleluia. Aleluia, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor do nosso Deus e a consolação do Espírito Santo seja com essa igreja, hoje, sempre e sempre, amém, 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 até que o Senhor venha, glória a Deus. Vão na paz de Cristo, queridos, aleluia.